Oi, meu nome é Bárbara, eu estudo Filosofia pela Uninter. Eu vim aqui apresentar o meu portfólio, cujo objetivo era falar um pouquinho sobre a influência dos povos colonizadores na minha cidade, na minha região, e como essa influência é sentida até hoje, tanto na economia, quanto na cultura, na arquitetura, enfim. Eu escolhi falar um pouquinho sobre a economia e também alguns aspectos da cultura, que ainda são bastante preservados. Para isso também é importante saber um pouquinho sobre a história de como esses imigrantes vieram parar aqui e como que eles conseguiram, então, prosperar nas terras aqui do Sul. Tudo aconteceu um pouquinho depois da proclamação da independência, porque o governo brasileiro, a corte brasileira, percebeu que as terras daqui do Sul elas estavam desocupadas e elas eram muito passíveis de domínio e apropriação pelos povos vizinhos. E também era uma terra que tinha bastante potencial econômico, só que não estava sendo explorada na época. Por isso, o governo brasileiro na época incentivou a vinda de imigrantes, especialmente alemães e italianos, mas eu vou focar nos povos germânicos, para que eles pudessem povoar e colonizar essas terras que não estavam sendo tão aproveitadas. Logo no começo, os alemães encontraram algumas dificuldades ao se estabelecerem aqui, porque as terras que eles receberam não eram tão propícias para a agricultura, por se tratarem de terras de mata fechada e próximas a vários rios. Então, no começo, os colonos produziam somente o suficiente para a sobrevivência deles e da família. Mas com o passar do tempo, quando eles foram se adaptando e pondo em prática todo o conhecimento técnico e industrial que eles trouxeram da Alemanha, que a Alemanha na época já tinha um desenvolvimento tecnológico bem superior ao do Brasil, então não demorou muito para que os povos conseguissem prosperar e produzir o suficiente para si e também para, principalmente, a capital Porto Alegre, que vinha crescendo bastante na época e a demanda foi aumentando. Então, o rio acabou sendo um grande facilitador desse processo todo, porque todo o excedente que era produzido aqui nas colônias era facilmente levado até a capital através dos rios, do transporte fluvial. Então, no começo dos tempos, a economia de Lajeado era bastante focada na navegação fluvial, na colonização, na compra e venda de terras e também em hospedagem dos povos e também pousadas em hospedagens para os vendedores e para as pessoas que vinham aqui visitar. Com o passar do tempo, por conta da experiência dos imigrantes alemães com artesanato, indústrias, enfim, a economia passou a se voltar também para a indústria, com a instalação de várias fábricas familiares, especialmente a indústria alimentícia. Cresceu muito e domina até hoje a economia de Lajeado. No começo foram instaladas algumas fábricas de doces e chocolates, sendo a Hensgen a primeira fábrica familiar de chocolates do Brasil. Logo depois dela, algumas outras surgiram, uma delas sendo a fábrica de natalício Heineken. Por mais que hoje ela não exista mais, ela deu origem às duas maiores fábricas de alimentos aqui de Lajeado, a Docile Alimentos e a Florestal Alimentos, que pertencem à mesma família. A economia de Lajeado hoje, dentre as 100 maiores empresas daqui, duas delas são justamente a Docile e a Florestal. Então, na questão da economia, a influência dos povos germânicos ainda é bastante sentido até hoje. Uma característica bem curiosa é que em regiões um pouquinho mais afastadas do centro, onde algumas famílias ainda dependem da agricultura e da pecuária, ainda se é falado bastante alemão. Hoje o alemão falado aqui no sul não é o alemão da Alemanha, né? Porque a língua sofreu várias alterações durante os anos, mas fala-se o que é chamado de Hunsrückiano rio-grandense, que é um alemão aportuguesado, mas é um dialeto próprio dos descendentes desses povos alemães. Em várias cidades aqui, especialmente Lajeado, Santa Clara do Sul, Cruzeiro do Sul, encontra-se bastante pessoas, especialmente entre famílias e entre vizinhos, que se comunicam somente nessa língua. Muitos deles ainda não sabem falar o português. Então também essa é uma influência dos povos colonizadores que se sente até hoje.
Em alguns lugares, o português é considerado o idioma falado nas cidades, associado aos jovens, e o alemão continua sendo bastante associado à lida no campo e às gerações mais antigas.